teremos uma final Fla-Flu e, bem, a confusão dos ingressos, lembra, no ano passado? Dessa vez a diretoria do Fluminense agiu bem certo, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e a gente vai junto aqui falar um pouquinho sobre os ingressos para a final, o que o Fluminense está fazendo de certo, né, que eu estou aqui elogiando, como foi a postura do Flamengo, a postura do Fluminense para essa final. Para você que vai no jogo ter informação e para você que de repente não vai no jogo, ter quando olhar na televisão, na transmissão, você falar, opa, aqui interessante, hein? Olha só, tô sabendo que ingresso assim assado e como a nossa torcida pode se aproveitar disso para dar um show no Maracanã, algo que a gente espera que vai ser muito interessante, tá? Vamos lá. Primeira informação, isso foi divulgado na semana passada. Eu, como vocês sabem, eu não estava em casa e eu não tinha como gravar mostrando a tela, né? Lá do computador onde eu tava meio complicado. Mas, você vai lembrar que no ano passado, eu gravei um vídeo aqui no canal, um vídeo que, na verdade, até me rendeu uma encheção de saco gigantesco, né? Mas que era basicamente um vídeo onde eu reclamava de um amadorismo da diretoria do Fluminense pelo fato de terem dado um mole gigantesco na venda de ingressos para o Campeonato Carioca. Se você não lembra, tá até aí na tela agora a thumb, né, que eu fiz na época, colocando todo esse ponto, tá aí. Amadorismo, a polêmica dos ingressos, enfim, toda a confusão. Porque o que aconteceu no ano passado, tá? Pra quem não se lembra, antes de eu falar do vídeo de hoje, das informações que eu vou dar hoje, eu preciso relembrar de como foi ano passado, porque não tem como separar uma coisa da outra. No ano passado, o Fluminense era mandante do segundo jogo, assim como nesse ano. E acordou com o Flamengo de que teriam as mesmas coisas pro jogo de ida e pro jogo de volta, mando do Flamengo e mando da gente. Olha, o mesmo desconto pros sócios no ingresso, o mesmo tempo de abertura e etc. O que acabou acontecendo? Eles combinaram que os sócios de cada clube teriam uma hora de antecedência para comprar os ingressos. Então o Flamengo, se abrisse a venda de ingressos às 10 da manhã, para os seus sócios, às 11 teria que abrir para o público em geral. O Fluminense fez isso. O Fluminense abriu 4h30 e às 5 horas estava aberto para o público geral. Essa meia hora foi por causa de um problema no sistema. O problema é que, com a reclamação dos torcedores, eu fui conversar com a galera na época do Fluminense e eles falaram que não sabiam que o Flamengo não tinha aberto uma hora antes. O Flamengo já, 2 dias antes, tinha aberto a venda de ingressos para o seu torcedor cerca de 8 horas antes de abrir a venda de ingressos para o seu torcedor do Fluminense. Ou seja, eles não verificaram e a torcida do Flamengo teve uma larga vantagem. No final das contas, não foi isso que mostrou ali a arquibancada, porque, obviamente, tudo foi muito influenciado pelo 2-0 que o Fluminense fez na quarta-feira. Mas dessa vez, a diretoria do Fluminense, aí eu posso garantir, bati muito no ano passado e posso garantir que fez tudo certinho. Nesse caso dos ingressos, assim, fez certinho. Vamos lá, tá? Primeiras informações dos ingressos pro jogo de ida. Esse aqui é o site do Flamengo. E no jogo de ida, a diretoria do Flamengo colocou à venda os ingressos na sexta-feira, às 10 horas da manhã, pro seu sócio mais top. E abriu a venda pro público geral online, que é a torcida visitante, né? No sábado, às 10 horas da manhã. Ou seja, foram dados 24 horas para o sócio do Flamengo de vantagem na compra dos ingressos. Eles estão abertos desde sexta-feira, hoje é segunda. Nesse momento são 3 horas da manhã. E quem quiser ir, falando financeiramente, no jogo de ida, o sócio do Flamengo foi dado aqui, o desconto padrão que eles têm. Qual é o desconto padrão que o sócio do Flamengo tem? Eles pagam caro pra cacete e o sócio mais caro deles dá, se eu não me engano, metade da meia entrada. Ou seja, o ingresso é R$120, né, o ingresso da Norte, por exemplo, e o sócio mais caro deles tem direito a metade da meia entrada. A meia entrada é 60, a metade é R$30. Então o sócio mais caro tem a prioridade na compra e paga R$30. Enfim, eles deram o desconto normal. O ingresso para leste superior tá R$130, foi dado o desconto ali para cada sócio deles. Leste inferior, R$150 e oeste inferior,
tá R$200, além do Maracanã Mais, que tem buffet, tem comida, tá R$700. Isso aqui a gente nem fala, porque isso aqui não é pra gente, não. Vamos trabalhar aqui pra gente no sentido, pra nossa galerinha aqui. Você que tem condição de ir no Maracanã Mais, meu amigo, meus parabéns, e coma bastante. Mas, ou seja, praticaram aqui preços nível Flamengo, né? O Flamengo pratica preços muito altos, e principalmente em finais e tal, e o torcedor do Fluminense... Esse aí é o torcedor do Flamengo, ou seja, sócio do Flamengo teve seu desconto normal. E o torcedor do Fluminense teve metade. Foi dada a meia entrada para o sócio do Fluminense. O torcedor do Fluminense paga o valor normal, obviamente, né, o valor do ingresso, e para o jogo de ida, o setor sul, que é só da torcida do Fluminense, por exemplo, custa 120, os sócios pagam metade. Então todos os sócios pagam porque o mando é do Flamengo e tal. Para este jogo, pro jogo de ida, que é esse que acontece agora, já no dia 1º, nesse momento, às 3 horas da manhã, tem esses ingressos aí disponíveis. O Flamengo já esgotou a Norte, como habitualmente acontece, a torcida do Flamengo comparece muito rápido a Norte, mas a venda está aberta pro público geral, qualquer um que quiser comprar, desde sábado. E eles não esgotaram leste superior, inferior, oeste nem Maracanã Mais. Mas me assusta, na verdade, até a leste superior. Tá um pouquinho mais barata, né? Entre aspas, ali é caro ainda, mas tá um pouco mais barato. E é um setor pequeno. Então, assim, todos esses setores são disponíveis, além do setor sul, que é exclusivo do Fluminense. E aí, o que a diretoria do Fluminense fez que eu achei correto? O torcedor que vai no jogo de ida, ele vai independente de ir na volta ou não. Ele já vai no jogo de ida. Então, o torcedor do Fluminense que quer vir aqui comprar a Sul, lembrando, sócio tem 50% de desconto e tal, ele já vai. Então, o Fluminense divulgou logo a venda pro jogo de volta, mesmo antes do jogo da ida. Por quê? Porque a torcida do Fluminense tá super empolgada. E tá certo, tem que estar mesmo super empolgada, porque vem de um desempenho bom, é possível, de fato, enfim, você pode considerar favorito. E aí o Fluminense divulgou, na noite desse domingo, informações de ingressos para o jogo da final, jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui, porque tem informação interessante, tem coisa interessante que o Fluminense fez, e que, novamente, né, para quem viu aí o vídeo do ano passado e etc., Gabriel, agora você tá elogiando o que eles fizeram, porque... Não, meu amigo, é porque no ano passado eu achei que eles fizeram merda, e aí eu falei, olha, vem pra cá. Foi um amadorismo eles não saberem que o Flamengo 2 dias antes abriu 8 horas antes e eles abrirem uma. Foram otários no final das contas e eu vim pra cá criticar. Agora, fizeram certo. E aí eu vou vir pra cá elogiar. O ponto é esse. O Fluminense vai abrir nesta terça-feira, ou seja, amanhã, você que tá vendo esse vídeo nessa segunda-feira, vai abrir a partir das 10 horas da manhã um check-in de sócios para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. A venda online para não sócios e torcedores do Flamengo terá início na quarta às 20 horas. Ou seja, o Fluminense dessa vez retribuiu o que o Flamengo fez no ano passado de sacanagem, se o acordo era 1 hora, eles fizeram de sacanagem, e colocou 34 horas de vantagem. Não, 34 não, de 10 às 8. Exatamente, de 10 às 8, né? De 10 às 10. De 10 às 8, 10 horas a mais. Botou 10 horas a mais de vantagem para os seus sócios em relação ao que o Flamengo colocou para os sócios dele. Óbvio que isso tem influência também porque o jogo do mando do Fluminense é só na outra semana, etc, etc. Ou seja, nós teremos 34 horas de vantagem em relação à torcida do Flamengo. Ou seja, tempo de ingresso. Show. Um bom tempo pra gente conseguir, muito provavelmente, esgotar a Sul, e vocês vão entender já por que eu tô achando isso, e começar a comprar os setores mistos. E, cara, vai ser uma resposta muito legal, vai ser pra mim vai coroar esse início de ano. Esse início de ano não, mas esse período ali que vai iniciar mais ou menos na pré-despedida de Fred ali, em junho. Esse aumento que vem tendo muito alto após o lançamento da nova campanha de sócio e tal, vai coroar isso com a gente tendo um Fla-Flu com maioria tricolor no Maracanã. Isso vai ser algo realmente interessante. Mas vocês vão entender por que eu tô otimista com isso. Os sócios terão disponível 3 modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional.
Repetindo, sócio pode entrar com a carteirinha, se você tem sua carteirinha, você pode entrar, a minha não tá aqui não, tá lá dentro. Pode, minha carteirinha não chegou ainda. QR Code dinâmico, só abrir ele no seu celular, logar no Futebol Card, pá, tá ali já pra você poder entrar. Ou se você quiser retirar o ingresso normal, você também pode retirar. Quem não é sócio vai entrar com vai ser obrigado a retirar o ingresso, como é algo de prática que já vem acontecendo. Algo que eu esqueci de informar. No jogo do mando do Flamengo, o torcedor do Fluminense poderá acessar o estádio com a carteirinha de sócio ou terá que trocar ingresso. Quem ainda não tem carteirinha não pode acessar com o QR Code dinâmico. Isso no mando do Flamengo. No mando do Fluminense, ainda não foi falado, o Flamengo ainda não anunciou a venda de ingresso deles. Mas eu imagino que seja a mesma coisa. O Flamengo é o visitante, só podem entrar ou com a carteirinha de sócio deles, ou tem que trocar o ingresso. Não deve ter QR Code para eles. Mas basicamente, para o nosso mando, o sócio vai ter tudo normalmente. Isso daqui, parabéns para a diretoria, mas na verdade quem normalmente proíbe QR Code dinâmico, carteirinha, é a PM. Nesse caso, ótimo. O sócio do Fluminense, ele vai poder comprar o seu ingresso, carregar e entrar tranquilamente. Bem, vamos lá, tá? Aí a gente vai pro terceiro ponto, que é, como diria o supermarket, né? Preço. Que é algo realmente bem importante. E nisso, nós também vemos algo que é muito importante. Essa daí que tá na tela é a tabela de valores pro jogo de mando do Fluminense, que a gente vai ter 34 horas antes para poder comprar os ingressos, os sócios, né? Basicamente, foram feitos os descontos normais de sócios do Fluminense também. Ou seja, Maracanã mais, os planos família, né? E o Maracanã mais, Arquiba 100, esse pacote de futebol aqui é para quem é sócio do clube, né? Mas enfim, vamos focar aqui. Maracanã mais e Arquiba 100 entram de graça na Sul e nos setores mistos, né? Leste inferior, leste superior e na Oeste. O Maracanã mais tem o Maracanã mais de graça também, né? Ou seja, esses dois planos aqui, que representam um número considerável de tricolores, não pagarão o ingresso no jogo de volta. Isso é muito importante, porque isso não vinha acontecendo nos clássicos. Para quem é Arquiba 60, que acho que é a maioria, inclusive, dos tricolores, vai pagar o famoso, né? Já que o ingresso, para quem não tá sabendo, o ingresso é de R$120, vai pagar 48, que eu não fiz o cálculo aqui não, mas eu chutaria que é 60%, né? Vai pagar 40% do valor só, 60% de desconto. Ou seja, vai ter o seu desconto normal na Sul, seu desconto normal na Leste inferior, que tá R$150, seu desconto normal. O Leste Raiz, a mesma coisa, paga inteira em tudo quanto é lugar, mas na Leste superior, ele tá lá, R$0. E o Plano Guerreiro também com seu desconto tradicional, dando um certo desconto para quem eu sempre falo isso, o Plano Guerreiro você vai falar, pô, mas tá mais caro que a meia entrada. Sim, e você pode entrar com a carteirinha de sócio, o cara que vai comprar na meia entrada, ele tem que ir na bilheteria comprar. Então tem a vantagem do Plano Guerreiro. Aí, assim, ou seja, só com os sócios, o Fluminense tem colocado muitos sócios no estádio. Muito mesmo. No jogo contra o Volta Redonda, teve um número expressivo. Ali a gente botou um público ótimo e tal, enfim. E teve um número muito alto só de sócios lá no Maracanã. Não vou lembrar agora de cabeça exatamente quanto tinha, não, mas era um número considerável. Ou seja, há uma esperança sim do Fluminense colocar um público muito bom de cara já nos sócios. Para quem não é sócio, vai falar, pô, mas o ingresso tá caro. Meu amigo, ingresso de final. É ingresso de final, assim. É ingresso de final, seja sócio, né? O ponto que eu posso falar é isso, assim. Gabriel, mas tá tirando, a gente já discutiu muito isso daqui. Tá tirando o torcedor do estádio, não vai ter público. Vai ter público, porque é um Maracanã dividido, norte só dele, sul só nossa, e na terça-feira não corre risco nenhum da galera tá desanimada pra comprar. Então, assim, o número de sócios vai ser alto, presente no Maracanã, e realmente me deixa esperançoso de que a gente finalmente vá ver um Fla-Flu com maioria de tricolores no jogo de volta. E aí vem aquele lado bom que eu falei. Eu já tava empolgado com essa possibilidade, né? Porque eu via como uma possibilidade real. Mas eu ficava pensando, cara, se abrirem essa jossa desses ingressos pra depois do jogo de ida, a gente, tipo assim, vai lá que a gente perde, igual eles perderam no ano passado. A gente perde 2-0 aí, daí a galera desanima. Mas você vai, sempre tem alguma coisa que acontece pra poder desanimarem de ir.
Nesse jogo agora, não tem nada. A gente só vai ter um sorteio da Libertadores que, na verdade, vai deixar a galera mais na estiga ainda pra poder ir nesse jogo de volta, ainda mais com os descontos. Então, assim, você que é sócio, dê um jeito. Você não vai ter custo, né, se você for Arquibacém, Maracanã, não mais, de ingresso. Então, aproveita e vá nesse jogo. É o segundo jogo da final. E aí, pô, Gabriel, mas a confusão... Vou te dar uma dica, assim, entra cedo. E no pós-jogo, dificilmente tem briga assim, final. Óbvio, tem uma outra questão ali, mas dificilmente tem uma briga e tal. Por quê? Basicamente, vamos lá, cenário perfeito. Fluminense foi campeão. Você vai ficar lá dentro, cara. Você vai sair de lá 1 hora depois, quase, do estádio. Já não tem mais nenhum flamenguista, já foram tudo embora. Porque você fica comemorando o título. E se, numa situação, o Fluminense perde o título, você sai e eles ficam. Então, tipo assim, também não tem confusão. Então, jogo de título é muito melhor do que uma semifinal ou umas quartas de final e tal, que aí as duas saem junto, ninguém fica comemorando o título de quartas de final. Enfim, tô esperançoso. Hoje tem sorteio da Libertadores, a gente vai fazer live aqui no Raiz Tricolor, junto com o Vitor Lessa, tá? Junto com o pessoal do canal do Lessa, vamos estar em rede aqui à noite fazendo o sorteio da Libertadores. Conto com a sua audiência. Tamo junto, até a próxima. Valeu!